Bom dia a todos, meu nome é Camila, eu sou professora da disciplina de Ciências Morfofuncionais 1, Músculo-Esquelética, aqui na Faculdade União de Goiás. E hoje eu estou aqui no laboratório para apresentar para vocês os ossos do crânio. O crânio humano consiste de 8 ossos e 14 ossos na face. A função desse crânio é proteger o encéfalo e os órgãos dos sentidos, que nós armazenamos na região da cabeça. E ainda em vida fetal, o que a gente sabe é que esses ossos são separados por um tecido fibroso e um tecido conjuntivo, que posteriormente vai ser substituído pelas suturas, né? Ou seja, pela junção fixa ali desses ossos. E inicialmente a gente tem ali ainda bebês, a formação de duas fontanelas, né, de dois espaços que se formam da junção desses ossos, tá? Ossos do neurocrânio. Essas fontanelas vão sendo fechadas aproximadamente até 2 meses de vida do bebê. Os ossos que compõem o neurocrânio, nós temos aqui um protótipo sintético. Os ossos que compõem o neurocrânio é o osso frontal, que é toda essa região em bege no modelo. O osso parietal, nós temos um do lado direito e um do lado esquerdo. Posteriormente, a gente tem o osso occipital, que é a região, né, posterior da cabeça. Pela vista lateral, nós temos o osso temporal, que é essa região apresentada em azul. Ainda aqui na vista frontal, nós teremos o osso zigomático, que é essa região em branco. Teremos essa parte em vermelho, é o osso esfenoide. E essa parte em azul, na região mais interna, é o osso etimoide. Então, eles são parecidos na nomenclatura, né? Mas são estruturas diferentes. Vermelho, esfenoide, azul interno, etimoide. Anteriormente, osso nasal, osso lacrimal, nessa região aqui em preto, vocês conseguem discernir. O osso maxilar é toda essa região em roxo. E a mandíbula, que é o único osso articulado do crânio, tá? Então, esse é o osso mandíbula. Olá! Nessa videoaula, nós apresentaremos a coluna vertebral. Meu nome é Camila, eu sou professora da Faculdade União de Goiás, da disciplina de Ciências Morfofuncionais 1, Músculo-Esquelética. Bom, a coluna vertebral é a espinha dorsal, faz parte do que a gente chama de esqueleto axial e constitui o principal eixo corporal. Ela está situada na linha média do tronco e estende-se de crânio até a região da pelve. É composta por um tecido conjuntivo e principalmente por uma sequência, né, uma série de ossos que chamamos de vértebras. Essas vértebras, elas estão, como a gente pode ver nesse modelo sintético, empilhadas umas sobre as outras, certo? Nós subdividimos essas regiões de coluna entre cervical, torácica, lombar, sacral, coxígeas. Quais seriam as principais funções da coluna vertebral? Proteger a medula espinhal, que está localizada dentro do canal vertebral, suportar o peso corporal, fornecer um eixo parcialmente rígido, mas ao mesmo tempo flexível, para que nos permita uma boa amplitude de movimentação. É um papel muito importante na postura e na locomoção, e é um ponto de fixação para as costelas, para a cintura pélvica, para a cintura escapular, proporcionando flexão para frente, extensão para trás, inclinações laterais, direita e esquerda, e rotações. O que sabemos a respeito quanto às curvaturas da coluna vertebral? Na vista anterior, o ideal é que não se veja nenhum perfil de curvas, nem na vista anterior, nem na vista posterior. Se observarmos através de uma vista lateral, será possível identificar
duas curvaturas específicas, tá? Quais seriam elas? Duas curvaturas côncavas e duas curvaturas convexas. As cifoses são as curvaturas côncavas e as lordoses são as curvaturas convexas. O que vem a ser isso? Na região cervical, nós temos uma lordose. E na região lombar, nós temos uma lordose. Na região torácica e na região sacral, nós temos cifoses. A coluna vertebral é formada por uma série de 33 ossos, entre 33 e 34 por conta das variações anatômicas, e são interpostos pelo que a gente chama de disco fibrocartilaginoso. Esse disco serve para amortecimento de impacto, essa região que a gente pode ver entre uma vértebra e outra, tá? As vértebras sacrais e coxígeas, elas são fundidas numa peça única. Então, essas vértebras finais são fundidas. O canal vertebral seria uma região por onde passa a medula cerebral. Em peças anatômicas separadas, distintas, nós conseguimos visualizar o forame vertebral, certo? Que é por onde passa o canal da medula. Já o disco intervertebral, que é essa região entre uma vértebra e outra, ele possui um anel fibroso nas extremidades e um núcleo geloide, como se fosse, né, um núcleo mais fluido, e a gente chama isso de núcleo pulposo. Quais seriam as denominações das vértebras? Nós contamos as vértebras sempre de cima para baixo e elas são nomeadas pelas suas iniciais conforme a sua localização. Exemplo, C1, C2, C3, C4, C5, C7. Temos 7 vértebras cervicais. Temos 12 vértebras torácicas. Então, cada uma delas é assim identificada. T1, T2, até chegar a T12. Lombares, L1, L2, L3, L4, até chegar à última. Vamos falar de peças específicas agora, iniciando através da coluna cervical. Nossa coluna cervical, a primeira vértebra que compõe a coluna cervical, é uma peça chamada C1 e que nós também chamamos de Atlas. Atlas recebeu esse nome em função da denominação da mitologia grega, do herói que tinha a capacidade de carregar o mundo nas costas, simbolizando aí a nossa calota craniana, tá? Na peça Atlas, a vista superior, tá? Essa aqui é uma vista superior. A gente vai ter face articular. Essa face articular, em geral, articula com o crânio, com o final da calota craniana. Vou mostrar a vista para vocês aqui posteriormente. Essa seria essa conexão, ok? Final da calota craniana. Olhando isso de cima para baixo, a parte mais curta a gente vai chamar de tubérculo anterior e o arco aqui, ó, mais longo, a gente vai chamar de tubérculo posterior. Essa região é o que a gente chama apresentando a vocês, então, inicialmente, a coluna cervical, a gente precisa falar da primeira conexão com o crânio. Essa primeira conexão é feita por uma vértebra que chamamos de C1 ou de Atlas. Quais são as especificidades, né? As diferenças, as variações entre as vértebras de coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, coluna sacral. Nós vamos aprender a diferenciar tudo isso agora. A gente tem a primeira delas, C1, chamada Atlas. Aqui na imagem a gente consegue ver que o primeiro eixo de articulação dessa vértebra é justamente a calota craniana.
Esta é uma vértebra C1 ou Atlas. Quais seriam as denominações dessa peça? Essa região eu tenho o arco anterior. A gente pode observar que ele é menor, ok? Ele é mais estreito. E aqui nós teremos o que a gente chama de arco posterior. Então essa é a vista ventral e essa seria a vista dorsal, ok? Dentro dessa perspectiva a gente tem então o tubérculo anterior, que é essa proeminênciazinha menor aqui na região anterior, e temos também o tubérculo posterior, que seria justamente a junção aqui do arco posterior, ok? Temos também o que chamamos aqui de processo transverso, tá? Os processos transversos, eles ficam nas laterais das vértebras. Teremos aqui 2 furos, ok? Que atravessam o processo transverso. A isso nós vamos chamar de forame transverso. Forame transverso. Na região superior, eu tenho 2 faces articulares, que geralmente vão estar articuladas ali com o crânio, e na região inferior eu também tenho 2 facetas articulares, que vão articular com C2, a nossa próxima vértebra, ok? O furo central, esse canal no meio, e que a gente percebe que é bem alargado, é o forame vertebral por onde passa a medula. Vamos apresentar axis ou C2, ok? Essa é a vista anterior da segunda vértebra cervical. E essa seria a vista posterior da segunda vértebra cervical. Pela vista anterior, quais são as regiões que nós devemos especificar? O dente do áxis, ok? E aqui a gente vai constar com uma face articular anterior, que geralmente é quem encontra com a primeira peça, C1 ou Atlas, tá ok? Essa região nós chamamos de pedículo. Toda essa região, uma massa, né, óssea mais densa, nós vamos chamar de corpo vertebral. Nas laterais, nós também teremos processo transverso, como tínhamos ali na outra vértebra. No processo transverso, também há furinhos específicos, como havia em C1, e nós vamos chamar isso também de forame transverso. Na região posterior, ao invés de eu ter um arco posterior, aqui nós teremos um processo espinhoso. Muita atenção então, porque nas vértebras cervicais, a partir de C2, o nosso processo espinhoso é bifurcado. Ele tem como se fosse uma lingueta, ok? E isso acontece em todas as vértebras cervicais seguintes, até C7. Esses são os pontos específicos de axis, ou C2. Facetas articulares superiores, facetas articulares nas regiões inferiores. Processos transversos, dente do áxis, corpo vertebral, processo espinhoso. Adentramos então em um modelo de vértebra torácica, tá? O que seria importante ressaltar numa vértebra torácica? Que esse processo espinhoso, que ainda nas regiões cervicais, ele era mais horizontalizado e bifurcado, né, com essa linguetazinha aqui em par. Agora, quando a gente chega na região torácica, esse processo espinhoso ele é verticalizado, ele aponta para a região inferior. E isso limita e muito, vamos falar assim, alguns movimentos específicos da coluna, claramente um movimento de extensão, que é um movimento para trás, ok? Podemos identificar na peça corpo vertebral, processo espinhoso, processos transversos, que são processos laterais, ok? Facetas articulares superiores, facetas articulares inferiores, facetas costais, intercostais, que é por onde saem as costelas, e internamente temos o forame vertebral. Se vocês observarem, o forame vertebral, ele vai mudando o seu diâmetro ao longo de toda a coluna vertebral.
As regiões mais móveis da coluna vertebral são, com toda certeza, nossa coluna cervical e nossa coluna lombar. A coluna torácica e a coluna sacral geralmente são mais rígidas. Nelas a gente tem menos movimentação ativa, ok? Então, se a gente fizer uma comparação, esse seria o diâmetro, por exemplo, lá dentro da minha C1 e C2, né? Então, é bem alargado o espaço do forame. E quando a gente chega, às vezes, aqui na região torácica, isso diminui consideravelmente, ok? Quando a gente volta para a região lombar, que será a próxima a ser apresentada, a gente nota que esse forame também volta a estar um pouco mais alargado. E depois, na região sacral, isso está cada vez mais estreito, ok? Essa é uma vértebra lombar. Se a gente for observar, a estrutura é tecnicamente a mesma, mas ela é uma vértebra mais robusta, né? Ela é mais grosseira, então ela tem uma perspectiva de suporte melhor de carga, ok? Da mesma forma como a gente viu nas outras peças anatômicas, aqui nós temos corpo vertebral, processo transverso, processo espinhoso, faces articulares da região superior e faces articulares de região inferior, ok? Forame vertebral. E as únicas coisas que geralmente não se repetem nas outras vértebras, né, torácica, lombar, sacral, é realmente a questão do forame transverso, ou seja, aquele furinho que aparecia no processo transverso. Isso só aparece nas regiões de vértebras cervicais, em função das artérias que precisam subir para fazer a irrigação dessa região da cabeça, ok? Partindo por fim, então, para o cóccix, né? A gente já apresentou ali a região lombar e agora a gente vem a falar aqui da região sacral. Nós temos uma peça única, fundida, em que nós conseguimos identificar aqui identificando então a região do sacro por uma vista anterior, nós teremos aqui a base do sacro. Essa região a gente chama aqui, né, de parte lateral, ok? Nela a gente vai conseguir identificar as vértebras fundidas, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, ok? Os furos que nós conseguimos ver nessas regiões são os forames sacrais. Essa região superior aqui nós vamos chamar de superfície articular lombosacra ou promontório. E aí nós vemos aqui algumas elevações, acidentes anatômicos em elevações. A isso aqui a gente vai chamar de cristas, ok? Essas são as cristas transversas. Numa vista posterior, e aí sim, talvez uma quantidade maior, né, de acidentes anatômicos, vamos falar assim, nós vamos ter aqui a face articular, né, para o processo superiores da última vértebra lombar. Nessa região aqui, vou virar um pouco aqui para vocês conseguirem ver que persiste uma elevação, ok? A gente vai chamar isso de tuberosidade sacral. Os forames sacrais, né, são vistos dos dois lados, certo? Vista anterior e vista posterior. E aí nós teremos 3 cristas, ok? A gente vai ter a crista sacral intermediária, né, que é a crista no centro. Nós teremos a crista sacral mediana e teremos a crista sacral lateral. Então, a crista sacral lateral é aqui nessa região mais externa. A crista sacral mediana, ela faz um paralelo e, por fim, a intermédia está ao centro. O finalzinho aqui do sacro, a gente vai chamar de hiato sacral, ok? Essas duas regiões que a gente está vendo aqui, ó, essa bifurcação à direita e à esquerda, nós chamamos de corno sacral. E por fim, essas 3 últimas